Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sou o Vinícius. Tô brincando, eu não sou tão bonito quanto ele, mas eu sou o Alisson, para quem não me conhece, e a gente está aqui para falar mais uma vez sobre a culpa é do Covid, André. Culpa é do Covid. Que bom que o Alisson está aqui, né, gente? Coisa legal. A gente sempre fala do Alisson, tá escondidinho, hoje o Alisson apareceu aqui, olha aí. Apareci aqui para vocês. E André, a gente já falou sobre o Covid na nossa vida familiar, na nossa espiritualidade, na nossa vida espiritual, nas nossas finanças. E hoje, cara, eu queria falar sobre a nossa vida emocional. O Covid, tipo assim, eu vejo que a nossa vida emocional é muito importante. E a pandemia, as consequências dessa pandemia, como que ela atinge a nossa vida emocional? Alisson, é legal a gente tocar nesse assunto e é um assunto importante, porque eu acho que mexeu com muita gente. Ano passado a gente teve chance de falar um pouco disso também, mas a coisa continua, a complicação está intensa, tem gente profundamente afetada, né? E aí é uma coisa legal, né? A gente perceber que é preciso tratar. É preciso olhar com carinho, é preciso perceber que problemas foram intensificados e a palavra de Deus e um bom diálogo, eu acho que às vezes ele pode trazer um tipo de luz aí para essa situação. E qual seria uma palavra para os casos crônicos de depressão, da ansiedade? A pandemia, eu acho que esses dois assuntos aí que você mencionou, tanto depressão quanto ansiedade, a gente poderia dizer que é das questões mais recorrentes. Embora que, para as duas realidades, Alisson, há situações muito crônicas. Então, assim, aquilo que a gente vai falar aqui, de forma alguma, exclui a necessidade das pessoas irem atrás de especialistas. E esse, às vezes, é um grande problema, porque por mais que se fale do assunto, ainda existe muito preconceito e discriminação. Então, para algumas pessoas, às vezes, que não sofrem com problema, que não tem dificuldade, não tem desafio nessa área, Alisson, as pessoas tratam com desdém. Por quê? Porque é um negócio invisível. Se uma pessoa está sofrendo e fala assim, eu estou com ansiedade. Aí, se você não sofreu, não sentiu isso daí, você fala assim, mas está tudo normal, você está comendo, está bebendo, está trabalhando, que conversa, para de besteira. E assim, eu não acho que há maldade nessa pessoa que tem essa fala, há sim desconhecimento. E há situações, Alisson, muito crônicas. Então assim, palavra para quem sofre disso de forma muito crônica é correr para um especialista. E quando a gente identifica que a coisa está crônica? Quando travou toda a vida. E assim, parece que nada mesmo faz sentido. E sequer faz sentido sair da cama, sequer sentido faz sair do quarto, ir para uma atividade simples, por exemplo, ir para uma padaria. A dificuldade, isso é muito crônico, a coisa está séria. A família tem que amparar, cuidar e ir atrás de um especialista. Eu vou falar que eu já passei por isso, mas a questão da ansiedade. E falar pra você que às vezes a gente, por forma de não conhecer, de não passar por aquilo, a gente acaba às vezes tratando, é só pegar e fazer, é só pegar e levantar da cama, por exemplo. Mas tem casos, por exemplo, que a pessoa vai fugir do problema com um hobby, com alguma coisa e não quer pensar naquilo, propriamente na ansiedade. Eu tive muito problema com isso, que eu lembro, que foi pra dormir. A ansiedade me atacou de uma forma tão, tipo assim, grande que eu vi, que quando eu ia dormir, vinha vários pensamentos. Um milhão, pensando. Eu pensava, por exemplo, na semana que vem, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer com aquele compromisso, e eu não conseguia dormir por isso. O meu dia era comprometido, praticamente ele não era produtivo, e ele acabava sendo preso pelaquela ansiedade. E cara, foi muito com a ajuda de Deus, por exemplo. Eu colocava nas mãos dele e falava, Deus, eu sei que tem a ciência, eu sei que tem tudo isso, mas o Senhor que criou tudo isso. Eu vou buscar ajuda, com certeza, e o Senhor que veio me ajudar na forma de pensar, na forma de agir, como que eu devo melhorar para isso. E cara, sensacionalmente, mudou bastante a minha vida. E você, André, você pode contar pra gente? Então, se você tem alguma experiência? Eu tive experiência, você vê, quando a gente fala desse tipo de situação de saúde emocional, é muito legal a gente falar de níveis, sabe, Alisson? Porque eu tenho um amigo que ele diz assim que depressão ou ansiedade, esses problemas de saúde emocional, eles são igual a digital.
cada um tem a sua. Então as suas experiências de ansiedade, ainda que tenha alguma similaridade com a de outras pessoas, é diferente, vai atacar de um jeito diferente. Então eu diria que eu tive uma tendência à depressão, não sei se eu poderia classificar como leve ou médio, mas assim, como que ela me afetava? Ela me afetava da seguinte forma, num desânimo profundo com coisas que normalmente eu gostava até de fazer. Vou dar um exemplo, no período que eu trabalhava na área do varejo, na área de shopping center, poxa, tava as coisas tudo indo bem, a minha família estava indo bem, os negócios estavam indo bem, os estudos estavam indo bem, mas de repente batia assim, umas bad tão feias assim, que eu falava assim, poxa vida, nada disso aqui agora mais faz sentido. Nada disso aqui agora tem prazer, tem alegria. Parece que assim, batia uma cor cinza em tudo, o sal saía de todas as experiências e aquilo ganhava um toque de monotonia absurdo. E daí eu falei, meu Deus, e às vezes eu chegava e conversava com a minha esposa e falava assim, poxa, eu quero largar tal coisa, eu quero abandonar tal coisa, E ela se assustava, mas o que está acontecendo? E daí de repente eu percebia que passava. E passava um tempo, voltava de novo. E aí eu fui descobrir que nesses intervalos, quando passava, tinha um componente que, na minha experiência, isso não serve para todo mundo, mas na minha experiência ajudou demais, que era a atividade física. Então no meu caso, eu acho que por ser leve, eu não precisei nem de tratamento e nem de medicação. Então qual foi o meu tratamento e continua sendo o meu tratamento? A atividade física, a produção de serotonina aí, através dos exercícios físicos, eles abastecem a minha mente com o que é necessário para ela ficar vibrando e eu ficar muito empolgado. Então assim, mas é uma exceção, né? Nem todo mundo lida dessa forma e é sério. Eu acho que parar para conversar disso aqui e falar assim, poxa, essa situação da pandemia intensificou por muitos motivos. Pelo medo, pela insegurança, pela própria situação de saúde. A saúde química que está relacionada com atividades físicas, com o estilo de vida, foi muito afetada. As pessoas elas foram empurradas para a inércia dentro de casa. Hoje eu vi um memezinho que era assim, poxa, a pessoa disse que a vida dela tava igual o Casa Pernambucanas. Fica aí agora a propaganda. Cama, mesa e banho. Então eu falei, poxa, é isso que virou a vida, né? Então, essa inércia, ela traz os problemas do sobrepeso, mas ela também impede a pessoa de fazer atividades que seriam muito bom para a saúde mental dela. Então, E fez meio que um combo essa pandemia, porque a pessoa talvez não tenha tanto aquela vontade para fazer e a pandemia vem, te deixa preso em casa praticamente, que você tem que fazer o isolamento e acaba te dando menos vontade ainda de fazer. Tá vendo como tem fatores, né, que complicaram a situação? É bem isso aí, Alisson, é por aí. Esse é o esquema. E a solução para esse problema, André? É algo que a pessoa deve fazer? Você vê que normalmente, Alisson, quando a gente topa com alguém assim e a gente é meio inconsequente, não conhece de fato o problema e até um risco de achar que a minha fala anterior estava nessa direção, é muito fácil às vezes para quem não está sofrendo falar assim, eu tô com ansiedade, faz o seguinte, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Filho deu certo. A pessoa tá deprimida, não, você precisa então levantar disso daí, tomar um ar, sair no sol, vem, faz alguma coisa, se mexe. A intenção até é boa, mas Alisson, às vezes a própria doença, porque é uma doença, ela faz com que a pessoa realmente não queira fazer nada. Não queira, mas não é um negócio assim de vontade deliberada. É muito mais forte com a pessoa. E aí quando alguém chega e começa a dar esse tipo de palavra, você tem que fazer tal coisa, isso aí ele só complica ainda mais, porque essa pessoa ela já está se sentindo muito mal por estar desse jeito. Porque ninguém está entendendo a tristeza que está dominando ali, e a ansiedade e o grito da própria alma. Então ela está se sentindo culpada pelo que ela está causando nas pessoas e se sentindo culpada também porque ela não consegue resolver esse problema. Quando vem esse tipo de fala, você tem que fazer tal coisa e ela não consegue fazer, mais uma culpa é colocada e amaceta mais ainda quem já está sofrendo. Então eu diria, Alisson, que assim,
É importante o tratamento, é importante a medicação, é importante a busca de especialistas, mas como a gente está aqui num canal, num canal onde a gente crê em algo glorioso, que é a ação de Deus, eu diria que em muitos momentos o que essa pessoa precisa não é fazer algo, ela precisa que alguém muito maior que ela vá e faça. Eu diria que é como se ela estivesse numa densas trevas, envolta por algo muito difícil, poderoso, e ela não tem saída. O que ela precisa é que uma mão entre ali e arranque ela daquela dificuldade toda e faça ela viver e ter fôlego de novo. Então, assim, em muitos momentos o que é necessário é uma ação sobrenatural de Deus. Isso aí que é importante. E a palavra de Deus, como que ela pode nos ajudar? Olha, tem um texto nas Escrituras, eu acho que ele é muito conhecido até porque não é muito familiarizado com a Bíblia, que é o texto do Salmo 23. Salmo 23. Diz assim, Alice: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me. Nossa, tá horrível assim. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha só, eu queria dar chance das pessoas entender algumas riquezas. Às vezes algumas pessoas têm uma relação com a Bíblia que ela acha assim, se eu recitar esse salmo, ou se eu deixar esse texto aberto, e lá na minha casa a Bíblia aberta, no Salmo 23, algo assim mágico vai acontecer. Na verdade, não tem nenhum problema de deixar o Salmo 23 aberto na casa. O detalhe é que também não tem nada de efeito. Isso não gera nada. O que esse salmo precisa? Precisa eu me relacionar e ser tocado pelo dono do salmo, e esse dono é o Senhor nosso Deus. Então olha que interessante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Eu vou parar aqui, Alisson. É muito interessante as figuras que são descritas nesse salmo, porque o poeta, o Davi que escreveu isso aqui, a relação com Deus, ele utilizou a experiência do camponês, do agricultor, do pecuarista daquela época, para falar assim, poxa, como é a minha relação com Deus? E ali a relação de um pastor com a sua ovelha, com o seu gado, era de proteção. E não era uma proteção simples, sabe, Alisson? Havia animais selvagens, muito selvagens, querendo devorar ali as ovelhas. E assim, um pastor era alguém muito zeloso, muito dedicado, muito empenhado, que às vezes arriscava a própria vida na proteção. E ele fazia outras coisas também. Ele caminhava encontrando pastagem adequada, e na sequência também ele achava água para o rebanho beber e tomar. O suprimento, tudo que era necessário para o rebanho, ele que conduzia. Às vezes, quando esse rebanho está querendo um ou outro ser um fujão, sair de perto, ele ia lá, trazia para perto de novo. Então, o Davi usa essa expressão para falar assim, olha, essa é uma experiência muito similar à experiência de quem vive com Deus. E é interessante a hora que ele fala assim, Deus, no caso aqui, leva-me para as águas de descanso e refrigera a minha alma. Essa expressão, eu acho que ela tem todo sentido, e em muitos aspectos, quem está sofrendo com saúde emocional, ela precisa justamente disso, de um refrigério na alma, não uma alma que está sufocada ou pela ansiedade, ou está aprisionada pela depressão, e ela precisa de refrigério, ela precisa assim, de descanso, de repouso, de condução. E aí o que é interessante nesse salmo? Que é o seguinte, não é a ovelha que vai sozinho
para as águas de descanso, para o pasto verdejante. Quem faz isso é o pastor. É o pastor que leva ela e caminha com ela. E essa experiência de um ser glorioso, bondoso, amoroso, que conduz essa ovelha para um ambiente de renovação, é uma experiência, Alisson, que as pessoas podem ter. É curioso que quando você vai olhar nas escrituras e vai ouvir as expressões acerca do que foi escrito sobre Jesus, os apóstolos eles registraram alguns discursos de Jesus, palavras que Jesus ele teve acerca de si mesmo. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Jesus diz que ele é o pão da vida e quem se alimenta dele não tem fome. Mas uma expressão muito legal e é correspondente desse salmo é quando Jesus fala assim, ó, eu sou o verdadeiro pastor das ovelhas, e o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Daí você não vai atrás, peraí, que Jesus está falando quando ele fala que ele é o verdadeiro pastor, que as suas ovelhas ouvem a voz dele e ele dá a vida por elas, por isso que elas ouvem a voz dele. O que é isso? É a expressão de que aquilo que Cristo fez na cruz, para expressar amor, para expressar cura, para expressar redenção, para expressar reconciliação com Deus, oferece para todos aqueles que confiam em Cristo a chance de viver com Cristo, sendo Ele o pastor. E aí, o que é espetacular? Eu tinha mencionado naquela outra comentário que em muitos momentos quem está sofrendo com saúde emocional e precisando de ajuda, ele não tem o que fazer, ele precisa que alguém faça. E é justamente isso que Jesus veio. Jesus veio fazer aquilo que a gente não consegue fazer, Alisson. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Eu gosto das narrativas bíblicas e de uns episódios que Jesus estava passando assim por uma determinada comunidade e algumas pessoas, só de ouvir falar isso, ouviam falar assim, quem está por aí? Daí eles mencionavam, é o Messias, é um profeta, e o burburinho ia nascendo, daí algumas pessoas cheias de necessidade, por exemplo, cegos, ele não podia ir atrás, ele não podia correr atrás, ninguém podia, ele começava a gritar e falar assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alisson, muitas e muitas vezes os evangelhos contam que Jesus socorreu. Eu diria assim, ó, quem está sofrendo com saúde emocional pode fazer exatamente isso aqui que a gente mencionou. Não precisa fazer nada. Deixa Jesus fazer. Apenas grite pelo nome dele. Apenas assim fala, me socorre, socorro. E isso não precisa ser gritar. Isso não precisa ir para uma igreja para fazer isso. Não precisa chamar nenhum sacerdote para fazer isso. Basta confessar a Jesus e falar assim, Jesus, me tira daqui. Me tira daqui, porque é justamente isso que ele faz. E ele tem poder de fazer isso aí. Eu diria, Alisson, acho que uma coisa importante de considerar aqui, que sempre depois de um diagnóstico do que a gente está passando, normalmente é aplicado um certo tipo de prescrição médica. Então, assim, dependendo do que você sofre, o médico prescreve algo para você. E dependendo do que eu sofro, e considerando que há diferenças, às vezes o tratamento é muito diferente. Por exemplo, eu diria que o que Deus fez para mim na minha depressão leve aí, foi a receita do André, você vai fazer atividade física. E é curioso que Jesus foi me chamando, eu fui tendo vontade de fazer atividade física e fui celebrando com isso, isso aí é um remédio. Muita gente, às vezes, o tratamento, Alisson, que Deus já mesmo ofereceu para essa pessoa. Primeiro, coisa importante, gritar pelo nome de Jesus. Falar assim, tem misericórdia de mim, me socorre. Às vezes isso também vem com acompanhamento clínico. Vai atrás de uma terapia, vai atrás de um psiquiatra, vai atrás de uma medicação. E às vezes também, parte desse tratamento é exatamente a pessoa fazer uma atividade física. Então, assim, é o que a pessoa tem que fazer? Não, eu não vou desfazer essa fala. Não é o que Jesus faz. Mas nesse componente do que Jesus faz, às vezes exatamente o remédio que ele está dando para a pessoa é falar para ela, ó, continua com o seu tratamento, continua tomando remédio, continua buscando terapia e continua, quem sabe, indo para o parque. Por quê? Evidente que essa situação de pandemia colocou a gente na inércia.
E aí bate uma preguiça absurda, a pessoa começou a comer demais, fazer muito menos exercício e não quer sair de casa mesmo, não quer sair. E ela tem a desculpa, não vou sair por causa do coronavírus, não vou sair porque eu não quero espalhar. Mas se ela sai para ir para a padaria, se ela sai para ir para o mercado, ela continua com o mesmo cuidado, põe a máscarazinha e vai num horário no parque que ninguém vai, ou vai caminhar, sei lá, na calçada perto do biarticulado, que você sabe que ninguém está caminhando, em algum lugar do bairro. Isso não é desculpa. Então a gente tem que tomar consciência disso, porque às vezes Jesus já fez determinado milagre, já socorreu ela, e ele deu para ela assim, o seu tratamento é isso aqui, não deixe de fazer essas coisas, não deixe de buscar minha presença, não deixe de falar comigo, não deixe de conversar com as pessoas, não se isola, porque se isola faz mal. Então ele já foi dando os componentes. Eu acho que vale a pena de quem está assistindo, considerar, peraí, eu já tive momentos lá de auge, e algumas coisas eu não posso deixar de lado. Se eu deixar de lado, vai me prejudicar. Porque às vezes a gente está falando assim, Deus faz um milagre, e Ele já fez. E basta agora a gente fazer aquilo que Ele já deu como algo já assim, vai por aqui que aqui vai andar. É isso aí, Alisson. E a respeito do que você estava falando, da tecnologia, até aparecendo no card aí da nossa outra série, do algoritmo, o tanto que a informação, por exemplo, a tecnologia aumentou e o tanto que isso abate para uma vida mais ansioso, com mais depressão, que a gente acaba se isolando das pessoas, a gente acaba acabando não dando importância para as simples ações. Sim, que a gente migrou demais pro tecnológico, virtual, e se distanciou do social. E isso afeta também, é o outro componente terrível. É isso aí. Terrível. É isso aí, essa palavra maravilhosa, espero que ela entre no seu coração, ela venha fazer sentido. E vamos lá, André? Vamos orar? Beleza. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa conversa, obrigado por estar aqui com o Alisson. Jesus, toca a vida dessa pessoa, eu quero junto com ela, que acompanhou a gente até aqui, gritar, Senhor, nos socorre. Socorre quem está nos ouvindo, socorre quem está nos acompanhando. Faz um milagre, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus poderoso que resgata, que transforma. Ajude, Senhor. Dê saúde espiritual, dê saúde familiar e dê saúde emocional para quem nos acompanha. É em nome de Jesus que oramos. Amém. É isso aí, pessoal. Se essa palavra fez sentido para você, você viu que ela fez sentido, compartilha ela com alguém, deixa aquele like, se inscreve no canal, que domingo que vem tem outra palavra também. Um beijo grande.